Nossa ministração hoje é Jesus, o sumo sacerdote perfeito. Como é o nome da ministração? Amém. Então, se Jesus é o sumo sacerdote perfeito, é porque existiram muitos outros sumos sacerdotes que não eram perfeitos. E hoje nós vamos ministrar em Hebreus, capítulo 5, de 1 a 10. Eu vou ler todo o contexto de Hebreus 5, de 1 a 10. De 1 até 4, fala do sumo sacerdote homem. E do 6 até 10, fala do sumo sacerdote perfeito, que é Jesus Cristo. Ok, mas como já estamos estudando bastante sobre essa carta aos Hebreus, essa carta aos Hebreus, eu sempre gosto de lembrar que ela foi escrita porque estava havendo uma grande perseguição na ocasião da carta, e aí muitas pessoas que aceitaram a Cristo, que estavam caminhando com Jesus, quiseram retroceder, quiseram voltar para o judaísmo. E aí é que foi essa carta escrita para dizer que Jesus Cristo, quem está em Jesus Cristo, está num patamar superior. E voltar atrás para o judaísmo era retroceder na vida. Aí eu começo a lhe fazer uma pergunta. Você está com Jesus? Diga amém. Amém. Então eu quero dizer para você uma boa notícia. Você já está num patamar superior. Diga aleluia, glória a Deus e aplauda ao Senhor. Amém. Então, como o que era de 1 a 4 é o sacerdote homem. Como era o sacerdote homem? O sacerdote homem, como você mesmo sabe, era um homem escolhido da tribo de Levi, né? Primeiro sumo sacerdote foi Arão, que era irmão de Moisés e de Miriam. Miriam era a irmã mais velha, depois Arão, depois Moisés. Deus escolheu Arão e estabeleceu ele como sumo sacerdote. E daquele dia em diante, todos os demais sumos sacerdotes tinham que ser levita e da descendência, da genealogia de Arão, filhos, netos, bisnetos, e por aí ia. Ok, mas o sumo sacerdote homem, ele era falho como nós, que somos falhos, somos pecadores, temos as nossas dificuldades. E aí, tanto é que esse sumo sacerdote, ele tinha que oferecer sacrifício todos os dias, por ele mesmo e pelo povo. E esse sacrifício era de animais. Tinha que matar animais, tinha que verter sangue para purificar pecado. Até que um belo dia, veio Jesus, é isso que eu vou ministrar hoje para você, veio Jesus, e seria o sumo sacerdote perfeito. Não se oferece mais hoje sacrifício de animais, mas ele disse, eu sou o sacrifício. O sacrifício sou eu, Jesus Cristo. E ele morre pelo seu e pelo meu pecado, e a partir daquele momento não precisamos mais sacrificar nem um animal, porque o sacrifício dele foi perfeito e vale para sempre. Ok, mas sem mais delongas, eu acho que você já entendeu, vamos ministrar versículo por versículo, Hebreus capítulo 5, de 1 a 10. Então, apenas um. Porque todo sumo sacerdote tomado entre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Tá, é só um, né, Ivan? Sim. Então, o sumo sacerdote tinha que ser homem. Então, o sumo sacerdote não podia ser anjo, arcanjo, querubim, serafim. Não, tinha que ser homem, gente igual. Por quê? Porque gente igual a você, por isso que Jesus é gente igual a você. Se você é homem, você conhece bem o seu semelhante, você sabe as fraquezas, as dificuldades, as debilidades que cada homem, como eu falo, homem genérico, homem e mulher, tá? Gente, ser humano. Se você é ser humano, você sabe que todo ser humano passa por dificuldade, passa por aflições, passa por pecado. Então, se fosse o anjo, ele não ia entender. O anjo, ele não compreende
Porque ele não é feito da mesma estrutura que nós somos feitos, de carne e osso. O anjo não tem fome, o anjo não tem sede, o anjo não tem desejo pecaminoso, o anjo não tem nada. Então, se fosse um anjo quando você pecasse, o anjo não ia entender nada. Agora, quando é o homem igual a você é capaz de compreender. Por exemplo, você que é um pai, quem é pai aqui, diga amém. Amém. Você compreende muitas vezes os erros e as falhas dos seus filhos físicos, sim ou não? Sim, porque você como pai ou como mãe, você já passou pelaquela idade e você diz, pastor, mas nessa idade aí, talvez eu fosse até pior do que ele, olha. E agora agora você já está como eu agora, você está com 65 anos, já pecou de tudo quanto é jeito, de esquerda e direita, aí quer chamar a atenção do garoto adolescente de 15 e 17. E quando tu tinha 15 e 17? Você estudava trabalho para o teu pai? Vou contar só um testemunho meu, um testemunho. Quando eu fazia a 4ª série, que eu tinha 13 anos, 12 para 13 anos, minha mãe foi chamada de se ele fizer mais uma coisa, vai ser expulso do colégio. Aí eu tive que pegar, meu pai não me batia com bolo. Ele batia, eu ia contando os bolos, ele dizia, tantos bolos. Batia com a mão, 1, 2. E aí, eu peguei aquele bolo e digo, aí eu meio que fiquei um anjinho. Aí eu estava igual um sacerdote anjo. Não pequei mais, porque se eu fosse chamado no colégio, meu irmão, eu ser expulso, olha, a vergonha para os pais, E para mim mesmo, que eu ser expulso. Então, mas isso é coisa da adolescência. É criança, adolescente. Não é? Então você, quando foi adolescente, se seu filho passar, você foi chamado lá. Uma vez meu filho eu fui chamado. Vou contar só mais um testemunho meu, outro testemunho, igual do meu filho. Porque ele estava brincando com o negócio de Batman, não sei o quê, e o colégio dele era crente, aí tudo era demônio. Aí eu só fiz rir e assinei o que tinha que assinar, e no fim foi nada, que eu era pior do que ele, meu irmão, brincar com o Batman. Eu que comprava o Batman, aqueles lá, Dragon Ball, não sei o quê, eu que comprava. Que isso sempre, eu não era pastor, mas eu sempre fui um crente moderno. Eu acho que isso é besteira. Que demônio? Demônio o quê, rapaz? Demônio, o pior demônio, o pior gigante, não é esse que está no mundo não é o que está no boneco não. Você quer saber qual é o pior demônio, o pior gigante? Diga sim, pastor, diga. É aquele que está dentro de você. Diga misericórdia. Então o sumo sacerdote tinha que ser homem para compreender. Tinha que ser um homem fraco, sujeito às mesmas paixões. Mas vamos para o 2. E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Então o sumo sacerdote, apesar dele ser uma pessoa importante, levantado e escolhido por Deus, levita da linhagem de Arão, mas ele estava rodeado de fraqueza. Essa fraqueza é pecado. Você pode substituir essa fraqueza por pecado. Estava rodeado de pecado, sujeito às mesmas paixões. Uma vez mesmo eu posso contar o pecado de Arão, já que eu estou falando do primeiro grande sumo sacerdote, Arão, foi escolhido por Deus. Uma vez ele quis se levantar contra Moisés. Ele e Míriam, que era a irmã mais velha. Porque era assim, Míriam era a irmã mais velha, Arão era o irmão do meio, e Moisés era o mais novo, e Deus colocou o mais novo para tomar conta, para ser o chefe, o líder. E eles não aceitavam, ficaram com indiferença. Como é que assim, meu irmão, mais novo, e Arão quis se levantar contra ele? Deus respeitou Arão porque era sumo sacerdote, respeitava a hierarquia, mas sabe o que aconteceu com Miriam? Você sabe, diga amém. Ela ficou leprosa. Deus castigou ela com a lepra, porque ela se levantou contra a autoridade de Moisés. Só que ela estava sozinha? Estava ou não? Não, ela e quem? E Arão. Então Arão já não é esse santinho todo, e nem o sumo sacerdote nem o ser humano é. Todos nós somos sujeitos a fraquezas, a pecados, a debilidade. A Bíblia diz que o homem que disser que não peca, faz de Deus mentiroso. Deus é mentiroso? Então é você que peca mesmo. E eu também. Paulo dizia, Paulo, um dos caras mais top da Bíblia,
escreveu 13 livros do Novo. O Novo Testamento tem 27 livros. Paulo escreveu 13, quase a metade. Ele disse, dos pecadores, eu sou o, quem sabe? Sou o principal. Paulo se julgava o principal, o maior pecador de seu tempo. Se Paulo, que era o cara, escreveu 13 livros da Bíblia, era o maior pecador, quanto mais eu e você, irmão. Então, se nós dissermos que não pecamos, fazemos de Deus mentiroso. Como Deus não é mentiroso, né? Números 23, 19, diga Números 23, 19. O que está escrito assim? Diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele dito, o fará. Deus é Deus, irmão. Deus é Deus e o resto é pecador. 3. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Olha como o sumo sacerdote fazia, irmão. Todos os dias, diga todos os dias, ele oferecia sacrifícios, matava animais, primeiro por ele mesmo, e depois pela humanidade. A humanidade que eu digo Israel, tá? Sumo sacerdote era só de Israel. Ok. E o povão lá, o povão ainda não tinha nem Jesus, era todo mundo pecador, mais pecadores ainda. Ok. Então ele oferecia, o sumo sacerdote oferecia sacrifício pelo seu pecado e depois pelo pecado dos homens. Porque ele que oficiava, ele que era o mediador. E quando ele ia fazer a mediação entre Deus e o homem, que ele era o sumo sacerdote mesmo, escolhido por Deus, ele tinha que estar limpo, ele tinha que estar puro. Aí ele disse, já que eu talvez eu esteja em pecado, sabe de uma coisa? Eu vou logo oferecer sacrifício por mim mesmo. Oferecia por ele e pela humanidade. Todos os dias. Agora toque no irmão que está ao seu lado e diga assim, você está entendendo? Para o irmão que está ao seu lado, toque. Agora escute. Se o sumo sacerdote oferecia sacrifício, ninguém mais tem que oferecer sacrifício, já falei isso hoje, vou falar de novo. Mas se ele fazia sacrifício e orava todos os dias por ele e pelo povo, você, que é um pouquinho menos que o sumo sacerdote, você deve orar de mês em mês, todo domingo que vem para a igreja ou todos os dias? Todos os dias, aprenda como sumo sacerdote. Está aí Hebreus 5:3. Ele fazia sacrifício todos os dias, por ele e pelas pessoas. Ore por você e por toda a sua casa, toda a sua família. Todas as vezes que eu me acordo, esses dias que a pastora do avivamento está se recuperando, ela está bem melhor, está quase pronta. Eu não vou dizer que ela está pronta para outra, para não acontecer, mas por outro lado ela já está pronta, por outro lado. E aí, eu estava orando por ela de manhã, quando acordava, e à noite quando ia dormir. Todos os dias. Eu dizia, eu vou interceder por ti, mulher. Eu intercedia por ela. E claro que eu também intercedo por você, diga amém. Amém. E todos aqui eu conheço, e agora eu falei no particular para o Ivan, eu disse ou não disse pelo que eu oro por você, Ivan? Isso é todo dia, Ivan. Eu oro todos os dias por você, tá? E é logo quando eu acordo. E por mim mesmo, claro, eu oro até pelos meus cachorros. Eu digo agora pelos meus filhos dogs, eu digo para Deus. E eu oro pelos meus filhos dogs. Ok, então você que é menos que o sumo sacerdote, ore por você todos os dias. E quando? Quando você acorda, quando você levantar. Consagre o seu dia a Deus. É isso. 4. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Então, todo sumo sacerdote, diga todo sumo sacerdote, tem que ser chamado, tem que ser escolhido por Deus. Aí você me pergunta assim, e quem não for? E tentar ser sacerdote, diga. Agora eu vou lhe contar 3 histórias. Se eu correr, não, se eu demorar dessas 3 histórias, depois eu corro, tá? Que aí depois é Jesus.
Vou ministrar do 6 a 10 a Jesus. Mas eu vou lhe contar 3 histórias de gente que não era sumo sacerdote, não era sacerdote, e quis dar uma de sacerdote. Os primeiros eu vou dizer 3 nomes, líderes e levitas. Eu vou dizer os 3 e você repete. Coré, Datã e Abirão. Como é o nome? Eram levitas, e eles disseram assim: Deus não está no meio de nós? Responda a eles. Deus está no meio de nós? Amém. Tá. Deus não está no meio de nós? Aí todo mundo disse, tá. Ele não fala com todos nós? Responda. Então por que ele não pode me usar? Aí eles se levantaram, presta atenção, se levantaram contra a autoridade de Moisés. Quem era o líder? E o sumo sacerdote, quem era? Arão. Moisés era o líder maior e Arão era o sumo sacerdote. Quis se levantar contra Moisés e Arão. Coré, Datã e Abirão. O que aconteceu? Moisés orou e Deus disse para Moisés: diga para o povo, reúna o povo. E o que eles fizeram? Fizeram incensário. Incensário, já falei para você aqui, só os da antiga sabe o que é incensário. Eu acho que o Hélio talvez saiba, os antigos. Dona Juraci está aqui? Dona Juraci também sabe. Dona Juraci, a senhora pegou ferro de engomar, todo de ferro que a gente colocava carvão, brasa dentro? Ajude-se a ver se ela pegou. Pois é, eu peguei, que eu sou velho, 65, né? Então, ferro de engomar, antigamente, por isso o nome é ferro. Aí, você botava brasa, como se fosse um carvão. Brasa, a brasa esquentava o ferro, sim ou não? Aí você passava na roupa. Hoje você mulher, tá reclamando. O seu ferro tem até a vapor e joga uma águazinha, né? Tô sabendo. E tá reclamando. Minha mãe era do tempo, e a dona Juraci era do tempo de ferro, tá? Parecia um dragão. Mas por que eu estou falando do ferro? Então o incensário era igual um ferro de engomada antiga, cheio de carvão, brasa do altar. Antes do sacerdote entrar, ele botava ervas aromáticas, óleos aromáticos, chegava diante de Deus. Deus gostava, tá? Do cheiro, da picanha, da gordura. Deus gostava, tá? E gostava do aroma, do perfume. Aí o sacerdote entrava com o incensário no santo do santo e começava a fazer assim, ó. Isso aí é incensário. Começava a sair incenso, ó. Incenso aromático e fumaça, fumaça, fumaça. Por isso que tem um louvor aí. Renata e Elisa, me ajude aí. Tem um louvor que diz assim: a tua fumaça me esconde, só os teus olhos. É aquilo lá. É o sacerdote que entrava, fazia fumaça, isso para ele entrar na presença de Deus. A tua fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Ele entrava no santo lugar, ele tinha que oferecer incenso. Então esse Coré, Datã, Abirão ofereceram incenso e Deus não aceitou. E aí Moisés orou e Deus disse: se ele morrer de morte natural, eu não julguei. Se acontecer algo sobrenatural, aí vê que eu estou nesse negócio. Mas bota só a família deles. E colocaram só a família deles. Sabe o que aconteceu? Me pergunte o que aconteceu. A terra se abriu e toda a família dele foram tragadas vivas e morreram, porque tentaram usurpar o sacerdote aonde eles não foram chamados. Diga misericórdia. Mas diga, e o segundo, pastor? Agora eu vou falar de um rei Saul, e foi uma das causas que ele perdeu o reinado dele. Ele ia enfrentar os filisteus, e o profeta Samuel, hoje nós estamos com o profeta Samuel aqui, tá? Só que ele não vai dizer amém, que ele só tem 4 meses. Mas o profeta Samuel está aqui. E aí, o profeta Samuel disse para o rei Saul: daqui a 7 dias eu vou lá, a gente faz sacrifício primeiro, e depois a gente vai para a guerra, e vamos vencer essa guerra.
Quem está passando por uma guerra muito grande, diga misericórdia. Está aí o segredo. Faça um sacrifício primeiro para Deus. Não tem mais sacrifício de animais, tá? Naquele tempo era de animais. Aí, como o profeta Samuel demorou, disse que vinha no 7º dia. Como ele demorou, naquele tempo Saul, se fosse a pastora que ela é psicanalista, já ia dizer que ele estava com transtorno. E aí ele não aguentou esperar, o povo começou a pressionar ele, e ele fez e ofereceu o quê? Sacrifícios. Era uma causa boa. Mas ele era incumbido de oferecer sacrifício? Não. Quem era que vai oferecer sacrifício? Samuel, que era o sacerdote. E aí o Samuel chegou, mal ele acabou de oferecer o sacrifício, Samuel chegou e disse, que é isso? O que tu fizeste? Não, tu estava demorando, o povo estava me apertando, e eu ofereci sacrifício. Eu disse, não, agora Deus ia confirmar o teu reinado para sempre, mas por causa disso, hoje mesmo, Ele tira o reinado de ti e te dá para um mais santo e mais justo do que você. Então diga para o irmão que está ao seu lado, cuidado, porque senão ele levanta um mais santo e mais justo do que você. No caso aí, ele levantou Davi, mas eu não vou continuar ministrando para você, não. Então, quem foi o segundo? Agora diga o terceiro. O terceiro foi o rei Uzias. Rei muito poderoso. Começou a enriquecer, começou a ficar famoso. Cuidado com o enriquecimento e com a fama. Diga para o irmão que está ao seu lado. Quando ele ficou rico e com fama, aí ele já achava que podia tudo. Ele achava que tinha aprovação de Deus. O que ele faz? Pega um incensário e entra no santo do santo para oferecer incenso para Deus. Sabe o que aconteceu com ele? Quem sabe, diga amém. Quem não sabe, diga misericórdia. A lepra apareceu na testa dele. E disseram, rei, sai daí que tu está leproso. Ele saiu e a Bíblia diz que ele passou o resto do seu reinado afastado, separado, e o seu filho Jotão reinou e continuou no seu lugar, porque ele tentou usurpar o lugar que não era dele. Então já vou começar do 5 até o 10. Quem é o sacerdote perfeito? Não esqueça do tema. O tema é Jesus, o sumo sacerdote perfeito. Então, o 5, mas antes de ler o 5, já estou em Jesus, vou começar. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Presta atenção. O nome disso em teologia se dá união, diga união. Diga união hipostata. União hipostática. Eu acho que é hipostática. União hipostática, diga. União hipostática. O que é isso em teologia? Que Jesus era 100% homem e 100% mulher. Jesus nasceu de mulher, você conhece? Então Jesus mamou no peito de Maria. Jesus não sabia nem cuspir, que a criança sabe cuspir. Jesus não sabia. Jesus fez aquilo nas calças, tudo de criança. Jesus chorou. Jesus se cumpriu. Lucas 2:54. Diga Lucas 2:54. E Jesus crescia na graça e no conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Amém? Então Jesus, mas quando ele foi chamado para o ministério, aos 30 anos, ele fez uma coisa, e Paulo interpretou muito bem, em Filipenses 2 diz assim, Jesus, mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, do poder de Jesus, poder de Deus, se esvaziou de si mesmo e em tudo foi obediente até a morte e morte de cruz, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas mesmo ele sendo Deus,
Ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. Ele ficou no lugar de filho. Por isso que Deus exaltou. 5, para a gente continuar aqui. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Então, quem levantou Jesus como sumo sacerdote? Diga Deus. Jesus, quando Deus disse assim, este é o meu filho, eu hoje te gerei. Ele diz, lá no batismo de Jesus Cristo, que ali aparece a trindade, tá? Ali no batismo de Jesus, Deus Filho, está se batizando nas águas, por João Batista. Aí, Deus diz assim, esse é meu filho em quem eu me comprazo. Deus fala lá do céu. E aí, quem que desce como forma de pomba? O Espírito Santo. Ali estava a trindade. Então, Deus testificou. Jesus disse, se eu me gloriar a mim mesmo, nada tem valor, mas eu não falo nada de mim, eu falo do meu Pai, eu testifico do meu Pai, esse é Jesus. 6. Como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Vou falar um pouquinho de Melquisedeque, e no final eu fecho com Melquisedeque de novo. Diga Melquisedeque. Melquisedeque é um homem que aparece na Bíblia. Isso está... Projete aí. Renato, lê aí para mim, Renato. Vamos deixar o Renato trabalhando hoje. Então, Melquisedeque, a Bíblia diz em Gênesis 14, ele vai ler do 18 ao 20, quando tiver no ponto, comece a... Diga amém e projete aí no retroprojetor. Então, ele aparece do nada. Ele não tem pai, nem mãe, não tem genealogia, não aparece nem nascimento, nem morte. Porque Melquisedeque era um tipo de Cristo. Mas o que é importante de Melquisedeque? Ele era rei e sacerdote. Diga rei e sacerdote. Os únicos que são reis e sacerdote, só tem duas classes. Melquisedeque e quem é o outro? De quem eu estou falando agora? Do 5 ao 10, eu estou falando de quem? Então só tem dois, que é sacerdote e rei. Rei e sacerdote. Melquisedeque e Jesus. Jesus Cristo é o rei, não é só rei não, ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. E é o sumo sacerdote, que daqui a pouco eu vou já explicar melhor. Mas vamos lá, Renato, no ponto? Amém. Renato vai ler. É Gênesis 14, do 18 até o 20. Gênesis 14. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Olha só, gente, que coisa tremenda. Que Melquisedeque é esse? Abraão, que a gente conhece, é a maior autoridade da Bíblia. Até Jesus chegar, as pessoas chamavam Abraão de pai Abraão. Porque todo mundo da fé é filho de Abraão. E aí, como é que o pai Abraão, primeiro patriarca, quando a gente olha assim, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, sim ou não? Sim. E agora como é que surge uma pessoa que Abraão volta de uma guerra, cheio do despojo, cheio da riqueza, e entrega o dízimo a um rei misterioso? E esse rei, que era rei de Salém, Salém, para alguns teólogos, já é Jerusalém, tá? Vem a ser Jerusalém. Salém significa cidade da paz. Então, Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque. E o pior, ou melhor, como você queira, esse Melquisedeque abençoa Abraão. A gente não aprende que sempre o maior é que abençoa o menor, sim ou não? O apóstolo René vem aqui, nosso apóstolo.
Eu que vou abençoar ele ou ele que vai me abençoar? Ele que vai me abençoar. O maior abençoa o menor. E Melquisedeque abençoou Abraão e Abraão deu o dízimo para ele. Esse Melquisedeque era rei e sacerdote. Ele era um tipo de Cristo. Alguns dizem que ele era Cristo encarnado, mas não tem base teológica. Para ser ou não ser, eis a questão. Mas ele é muito misterioso, ele não tem nem pai nem mãe, não aparece nem nascimento e nem morte, ele é igual a Jesus. Tá? Melquisedeque, rei de Salém. Ok, então Jesus, diga Jesus. Jesus foi instituído por Deus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É uma nova ordem. Diga uma nova ordem. Diga aí qual era a primeira, pastor Roberto. A primeira do 1 a 4 era que o sumo sacerdote, primeiro foi Arão, depois foi toda a genealogia de Arão, filho, neto, bisneto, trisneto e por aí vai. E aí, da linhagem de Levi, é assim, Abraão, Isaque e Jacó, 12 tribos, 12 filhos, 12 tribos, um dos filhos de Jacó, Levi. Dos Levi nasceram todos os levitas, e dos levitas saiu Moisés e Arão, somos sacerdote. Ok. Jesus era da tribo de Judá, Jesus era de uma outra linhagem, Jesus é da linhagem de Davi, Jesus, filho de Davi, né? Bartimeu diz assim, tem misericórdia de mim, né? Quando o cego foi curado. Ok, e aí, Jesus inaugura um novo tempo, diga um novo tempo, diga uma nova aliança. Agora não de sacrifícios de animais, diga. Mas agora o sacrifício perfeito. Quem é o sacrifício perfeito? Jesus. Quando João, ou Batista, que era primo de Jesus, olhou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é o Cordeiro? Jesus. E agora ele, tinha que matar o Cordeiro? Pois o Cordeiro sou eu. E agora ele morre, se oferece para Deus, Deus recebeu o sacrifício, aceitou, e agora ele toma o meu e o seu lugar. Por isso que o sacrifício de Jesus é o sacrifício vicário. Diga vicário. O que é vicário? Diga. É sacrifício substitutivo. Quando ele toma o meu e o seu lugar, ele morre pelo meu e o seu pecado. E agora você não precisa mais pagar nenhum pecado, porque ele na cruz do Calvário, ele já levou sobre si as nossas dores, a nossa doença, o nosso pecado, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelos seus sofrimentos, você é sarado. Diga amém e aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Mas vamos avançar, que ainda está para ficar melhor o negócio. É o 7 agora, Ivan? Amém, 7. Tá, vai ficar bom agora. Vamos lá. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Então, vamos lá. Presta atenção. O autor de Hebreus está retratando o Getsêmani. Getsêmani, se você quiser estudar depois, está lá em Mateus 26. Ali, quando Jesus vai, né, depois da quinta-feira santa, Jesus leva os discípulos com ele, leva 3. Quem são os 3 chegados de Jesus? João, Pedro. Pedro é melhor assim, Pedro, Tiago e João. Tá. Pegou Pedro, Tiago e João, foi orar no Getsemane. Quando ele deixou os 3 ali, ele foi orar. Quando ele orou por 3 vezes. A oração dele é assim, Pai, se possível de mim, passe esse cálice. O que é esse cálice? É que eu não morra. Pai, se possível de mim, que eu não morra na cruz. Aí, o que é interessante, que você nem prestou atenção, mas que ele pediu por 3 vezes, a Bíblia diz que ele clamou, foi com grito, foi com choro, saiu gotas de sangue do suor dele, e ele orou por 3 vezes. Mas o que é interessante,
é que Deus ouviu a oração dele. Como assim, pastor Roberto? Então o senhor está me dizendo que se Deus ouviu, ele não morreu? Eu aprendi que ele morreu. Jesus morreu ou não morreu na cruz do Calvário? E que história é essa? Você nem prestou atenção, né? Por isso, quando você lê a Bíblia rápido, não presta. Tem que estudar. Quer ver? Você vai ler os 7 que ele orou para Deus. Jesus orou para Deus, para passar dele o cálice. E Deus ouviu e respondeu e foi atendido. Agora eu vou explicar para você. Eu disse que o melhor vai chegar agora. Mas vou só repetir. Coloca até aí projetado, Renato, para ficar bonito. Se fosse você marcar na sua Bíblia. Hebreus 5, 7. Lê de novo, Ivan, por favor. 5, 7. O qual, nos dias de sua carne, oferecendo com grande clamor... Para um pouquinho. Dia das suas carnes, quando ele estava... Carne é isso aqui. Quando ele tinha carne e osso. Jesus nasceu, tinha carne e osso. Nos dias da sua vida, carne e osso, continua, Ivan. Oferecendo com grande clamor e lágrimas... Grande clamor e lágrima. Clamor é oração intensa, é grito. E choro. Orações e súplicas ao que podia livrar da morte. Para aí. Deus podia livrar ele da morte, sim ou não? Podia. Estava orando a Deus. Vai lá. Foi ouvido quanto ao que temia. Então parou. Ele foi o quê, gente? Me ajude. Ele foi ouvido por Deus. Pastor Roberto, agora você me embaraçou. Embora o senhor já disse que o melhor é agora. Como é que é o melhor agora? Se ele foi ouvido por Deus, eu aprendi todo o tempo que ele morreu. Morreu ou não morreu na cruz? Deus permitiu que ele morresse fisicamente, mas Deus livrou ele. Eu quero que você aplaude a Deus, eu vou explicar. Agora vai ser só show agora. Deus livrou ele do poder da morte. Diga amém e aplauda ao Senhor. Ele morreu, mas Deus livrou ele do poder da morte. Deus ouviu a oração dele, e eu acho que eu estou conjecturando, vou fazer um acordo, você vai morrer, o diabo vai até acreditar que venceu você, os demônios, o diabo, a morte, depois, ao terceiro dia, eles vão ter uma surpresa. Agora vamos ler, vamos projetar e vamos ler, Renato. Você lê e projeta. Renato está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, 3 e 4. Diz que ele morreu e ressuscitou também. 1 Coríntios 15, 3 e 4 também. Mas vamos lá. Apocalipse 1, 17 e 18. Que vai ser lindo agora. Vai ficar bonito assim mesmo. Embora eu tenha esquecido um texto. Amém. E eu, quando o vi, caí a seus pés. Deixa eu comentar. Isso é Jesus, agora ressurreto. Isso aí é o João, discípulo amado. Está aprisionado lá na ilha de Pátimo, condenado, na ilha de Pátimo. Jesus aparece para ele e entrega o Apocalipse, a revelação. Quando ele vê Jesus, João era amigo de Jesus, sim ou não? Mas agora ele vê Jesus ressurreto, Deus. Agora repete aí o que acontece com ele quando ele vê Jesus. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. 18. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus tem a chave da morte e do inferno. Ali na cruz do Calvário, quando o diabo estava dando gargalhada, estava comemorando, esse foi derrotado, esse morreu, ele ressuscita. Quando ele ressuscita, ele vai até o inferno, pisa na cabeça do diabo, toma a chave da morte e do inferno, diz, morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu arguilhão? Eu venci a morte, para que você, agora, quando você morrer, você também vai vencer a morte, e um dia todos nós vamos ressuscitar e ficar com ele eternamente, porque ele é aquele que tem a chave da morte e do inferno.
O diabo não tem nem a chave da casa dele, irmão. Aí quando chega em Colossenses, não vamos ler mais não, mas Colossenses 2,14 diz que Jesus, na cruz do Calvário, ele venceu o diabo, pegou o escrito de dívida que era contra nós, cravou na cruz, venceu o diabo, triunfou e expôs o diabo publicamente. O diabo está derrotado e está humilhado diante de Deus. Aleluia! Ele tem a chave da morte e do inferno. Amém. Vamos lá, está acabando. 8. Só faltam 3. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então ele era filho, mas ele foi obediente, até já citei, foi obediente e obediente até a morte, até a morte de cruz. A Bíblia diz, aprenda uma coisa, Jesus era homem igual eu e você, 100% homem, 100% Deus. E aí, a Bíblia diz em Hebreus 4,15, que Jesus, em tudo ele foi tentado, mas foi encontrado sem pecado. Jesus não pecou em nada. Por isso que o sacrifício dele foi aceito. Amém. 9, só falta 2 agora. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então ele é a causa, diga Jesus, é a causa da eterna salvação para todos aqueles que o que, Ivan? Última palavra. Que lhe obedecem. Que obedece. Então o segredo é obedecer a Deus. Já estamos terminando, já vai ficando em pé. Mais uma vez, Pedro e João novamente foram presos e espancados, porque estavam anunciando Jesus. Aí as autoridades chegaram com ele e disseram, olha, a gente vai te soltar, mas faz uma coisa. Não anuncia mais esse Jesus. Que Pedro e João olhou para as autoridades. Importa obedecer a Deus e não ao homem. Que seja essa palavra também para você. 10 para finalizar. Você já está em pé, diga amém. Amém. Fique em pé. Menos a dona Juracic. Se o Ébrio também quiser, o Ébrio já está meio coroa aí. Está inteiro ainda. Vamos lá. 10. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele foi chamado por Deus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, rei e sacerdote. O que significa isso? Que até então, no sumo sacerdote homem, todos os anos, tinha que oferecer sacrifício, o dia da expiação, o dia de Yom Kippur, todo mundo tinha que confessar pecado. Quando Jesus veio, que ele mudou a ordem, inaugurou o Novo Testamento, uma nova aliança feita com o sangue dele. Hoje você não precisa mais oferecer nada. O único sacrifício que Deus ainda recebe é sacrifício de louvores. Por isso que ele diz, se confessares os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus, o sumo sacerdote de uma nova ordem principal e melhor. Aleluia, amém. Aplauda o Senhor. Pai, essa é a tua palavra, meu Deus. Obrigado por esse plano tão lindo da salvação. Por isso que nós entendemos, quando a tua palavra diz, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas crer hoje é crer e obedecer como foi ministrado, não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Vida eterna só em Cristo, só Cristo salva. E obrigado porque esse Jesus, que é tão poderoso, esse Jesus que é Deus, ele se importa conosco, que somos criaturas tão pequeninas, e hoje ele está sentado à destra do Deus Pai, intercedendo
por cada um de nós. E quando nós morremos hoje, e que nós também vencemos a morte, Ele nos recebe imediatamente no céu, e recebe e dá as boas-vindas para nós. Meu Deus, eu oro para que não deixe os percalços, as dificuldades, as debilidades, as aflições da vida, nada seja suficiente para nos afastar desse Deus maravilhoso e desse plano em Cristo maravilhoso que se porta conosco, que somos criaturas tão limitadas e tão pequeninas diante do seu poder e da sua face. Fica conosco e abençoa esses discípulos da base 14. Se tem alguém passando por dificuldade, se tem alguém até em pecado, meu Deus, que eles reconheçam esse pecado, confesse diante de Deus e saia daqui livre e liberto, pronto para mais um dia na tua presença, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Dê um aplauso bem forte e vamos louvar o Senhor! Todos necessitam de amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça.